Hã, e arquiteturas vamos pular agora para arquiteturas abertas, o último tópico, tá. A gente então falou um pouco, só resgatando, falamos um pouco aí do tecnologias POM como um todo, usamos o GPON para dar essa alinhada nos conceitos, como usar uma rede ponto multiponto, falamos de redes abertas, né, quão importante é interfaces abertas, padronizadas, não proprietárias, para permitir a inovação, para permitir o crescimento de uma maneira mais competitiva no mercado, né, aí eu consigo competir de igual para igual, né, o mais possível, mais perto possível disso, né, de igual para igual chega a ser uma utopia, mas eu consigo chegar muito perto disso. Hã, o XGS-PON como uma solução de 10 GB para redes de acesso, tanto residenciais como empresariais, desagregadas, né, desagregada porque eu tenho um hardware e um software separado, né, e arquitetura aberta. Tá, esse é o último tópico aqui que a gente vai tentar fazer um comparativo do modelo proprietário com o modelo aberto e mostrar um pouco como é que é essa arquitetura, tá. Então, esse aqui é um modelo tradicional dentro de uma operadora, dentro de um ISP, de qualquer provedor de internet hoje, que utiliza alguma tecnologia, seja um GPON, um EPON, o próprio XGS-PON, né, qualquer tecnologia PON, ela tem o seguinte formato, tá. Uma OLT proprietária, muitas vezes mais de uma, então a gente tem aqui cores diferentes, né, o tom de cinza está diferente propositadamente para mostrar proprietária, mas de fabricantes diferentes, né. Dentro dessa OLT, veja, eu tenho hardware e software, então tem uma caixa fechada que ela só funciona com aquele software. Aqui eu tenho um outro fabricante com esse mesmo conceito. A gerência desse fabricante aqui, cinza mais claro, ela é uma gerência que só serve para gerenciar aquela marca, né, então consequentemente aqui tem uma interface de gerência também que é proprietária. Ela pode estar documentada, ela pode estar lá, mas ela é algo definido, eu não consigo essa gerência funcionar aqui, tá. E eu tenho um outro nível também de problema que eu não estou mostrando nesse slide, que é a interoperabilidade da OLT com as ONUs, né. Então eu tenho, um outro ponto, as OLTs, os fabricantes de OLTs, tipicamente, muitas vezes eles dão a OLT para a operadora, porque aquela OLT ela é comprou 1000 ONUs, ganhou uma OLT. Né, isso a gente vê muito no mercado, tá. Por quê? Porque a OLT só funciona para as ONUs dele, né. Para funcionar com ONUs de terceiros, aquele outro vendor lá tem que fazer uma engenharia reversa e tal, pode funcionar hoje, funciona algumas funções e para de funcionar amanhã. Né, então eu tenho desde aqui de baixo do equipamento tá na casa do cliente, passando pela OLT, o gerenciamento, tudo isso é um ambiente de interfaces proprietárias, né. E aqui em cima, eu tenho todos os sistemas da operadora, né, onde é feito o provisionamento de serviços, onde eu faço a manutenção do meus clientes, onde eu ativo clientes, onde eu mudo meu cliente de plano, se meu cliente ficou inadimplente, eu bloqueio ele, né. Então todo o negócio da operadora acontece aqui em cima. Então imaginem, fornecedor A, que é esse cinza escuro, eu preciso fazer uma integração com meus sistemas aqui de cima, OSS e BSS. Fornecedor B, eu preciso fazer uma outra integração com SS e BSS. Aí, essa operadora que já tinha 2 fornecedores, comprou uma outra operadora, nesse processo de fusão que está acontecendo no mercado, um processo de consolidação, né. Ele vai ter um outro desafio para integrar um outro vendor, um outro fornecedor, que tem outros processos de ativação, né. Então vejam o quanto de custo significa eu ter, interfaces aqui que não são padronizadas, né. Então qual é a ideia, tá, de uma arquitetura aberta? A ideia de uma arquitetura aberta é eu partir para interfaces abertas, né. Então começa aqui embaixo, no próximo slide a gente vai mostrar um pouco melhor, mas começa aqui embaixo que não está aparecendo, as próprias ONUs padronizadas, que também são ONUs no conceito de white box, ou seja, elas vão funcionar com qualquer OLT. Então aqui eu posso ter uma OLT aqui, um verde claro e uma OLT verde escura, que são fabricantes diferentes? Posso. Por quê?
porque elas vão usar uma interface aqui padronizada pelo mercado, pela ONF, pelo TIP, seja qual o órgão, tá? E o sistema de gerência pode ser de um terceiro fornecedor. Né? Então veja a facilidade que eu tenho para agregar um outro white box de um terceiro fabricante. Agora surgiu no Brasil um fabricante que está fazendo o LT white box e ele está com preço super competitivo, ou ele tem em estoque a pronta entrega, né? Ou ele me dá uma condição aqui de pagamento muito interessante, né? E faz sentido, é muito fácil integrar. Eu não preciso ter esse esforço aqui que demora meses para fazer essa integração com o meu processo aqui do meu OSS e BSS. Por quê? Porque eu já fiz essa integração uma vez. A partir do momento que eu fiz essa integração uma vez, o que eu colocar aqui para baixo, nesse conceito da ONF, ele vai funcionar. Tá? Esse é o modelo que a gente chama de uma arquitetura aberta com plano de controle distribuído. Lembra que eu falei para vocês da desagregação também de plano de controle, plano de dados? Né? O plano de controle é distribuído porque cada uma dessas VLTs, ele tem aqui todo o software embarcado que faz o controle dela. Tá? Pô, mas isso aqui é o modelo proprietário. Eu estou com hardware e software embarcados. Né? Sim, ele é muito parecido, porém lembrem que esse conceito aqui, esse software aqui, ele é um software aberto. Né? Que eu tenho acesso até ao código-fonte dele, inclusive. Tá? E eu posso ir para uma arquitetura onde eu jogo esse plano de controle, então essas caixinhas que estão aqui rodando dentro da OLT, a Whitebox, eu jogo elas para um ambiente centralizado. Então agora eu tenho um plano de controle centralizado. Aqui para cima não muda nada, eu posso ter até esse ambiente misto, né? Mas vejam, aqui eu tenho um sistema de gerência, um plano de controle, onde faz toda a gestão das minhas OLTs, ONUs. O hardware em si, isso aqui é caixa, é metal, é silício, não tem nenhum... É muito commodity esse hardware aqui, tá? É uma especificação que é aberta, inclusive, tá? E aqui embaixo as ONUs também, que eu vou usar ONUs abertas. Tá? Então, esse é o que é tentar fechar aqui a apresentação, mostrando para vocês aquilo que a gente falou lá no início, que é o tema, né? Uma solução de acesso ultra banda larga, daí eu vou usar tecnologias que agora é o XGS-PON, mas daqui a alguns anos vai deixar de ser, vai começar a ter o 25 GB, ou 50 GB, né? Mas que a minha arquitetura de software, a minha arquitetura de integração de sistemas, que é um custo enorme de integração, muito grande, tanto em termos de tempo quanto em termos de esforço, né? Muita gente envolvida, que eu faço isso uma única vez, e eu possa crescer, possa inovar, possa trocar de fornecedor, possa ou trocar de tecnologia utilizando essa mesma arquitetura aberta. Tá? E mostrando um pouco mais essa arquitetura, e aqui eu mostro a ONU, tá? Então vejam aqui, né? Lembram lá dos 3 componentes que a gente falou. A ONU, que está na casa do cliente, a rede ótica passiva com os splitters, e o hardware em si, que é o OLT. São esses 3 componentes de uma solução PON. Né? Lá na casa do meu cliente, o que eu estou entregando, né, como operadora? Estou entregando serviços triple play, voz, vídeo, internet, né, e outros serviços, inclusive, eu posso entregar, como, por exemplo, CFTV, né, uma monitoração, uma aplicação IoT, né, então, pode entregar vários serviços, eu tenho capacidade, tenho tecnologia para isso. Aí eu começo desde a casa do meu cliente com uma ONU Whitebox, qual fornecedor que é, não interessa qual fornecedor, é o que estiver me atendendo melhor, em algum aspecto que é importante para o meu negócio, mas esse fornecedor, ele segue os padrões da ONF, tá? E ele vai conversar com uma OLT, que também não interessa com o fornecedor. Pode ser um microplug, que eu apresentei para vocês, né? Que é aquela OLT pequenininha, lá o transceiver, uma porta. Pode ser uma OLT white box, que nem aquela outra que eu mostrei para vocês, com 16 portas, com 32 portas. Pode ser qualquer outra que siga as regras da ONF, que é essa arquitetura CIBA volta, tá? ONF, Open Network Foundation, tá? E aqui embaixo, inclusive, eu posso ter novas tecnologias, elas não estão limitadas ao GPON ou ao XGS-PON. Eu posso ir para tecnologias que hoje ainda nem estão sendo desenvolvidas, nem são comerciais ainda,
tá? E isso tudo é suportado, então, por essas interfaces abertas, né, por esse hardware que segue esses preceitos da ONF, e toda uma camada de software aqui, tá, que é o chamado Volta, é a chamada arquitetura CIBA. Vocês podem procurar, depois se quiserem dar uma estudada um pouquinho melhor, só procurar ONF Volta ou ONF CIBA. Vocês vão lá no site da ONF, tem alguns vídeos, algumas informações mais detalhadas. Mas basicamente é a mesma coisa que a gente faz hoje com o PC, né? De uma maneira bem simplista, eu compro um PC, eu vou usar uma placa de vídeo da NVIDIA ou da AMD. Qualquer uma, eu escolho. O que vai mudar? Um driver, eu vou instalar no meu PC um driver. Aquele driver vai ensinar como o meu sistema operacional se comunica com aquele hardware. É a mesma coisa aqui. Eu tenho um hardware, que é da NVIDIA ou da AMD, fazendo esse paralelo, não interessa quem que é, e eu tenho uma camadinha de software aqui, que aqui está chamada como esse adaptador, tá? O OpenLT Adapter, que é uma camadinha de software que é o driver, que vai ensinar toda essa camada de software maior aqui, que faz essa abstração e tal, que é uma solução totalmente voltada a SDN, né, toda baseada em microserviços, né, tem N conceitos aqui, podia estar rodando na nuvem também, pode estar rodando espalhada, alta disponibilidade, aí tem N arquiteturas que podem ser beneficiadas, mas o fato é isso, né, eu tenho um driver aqui, que é esse adaptador, o hardware que eu escolho, aqui da ONU, e integro uma vez só, com o meu sistema lá da operadora e posso evoluir conforme eu quiser, tá? Então, Márcio, a ideia é essa, tá? Que a gente queria mostrar aqui, cobrindo a maneira aqui que não é algo que a Venco está inventando, tá? A Venco talvez está inovando, está trazendo isso muito forte para o mercado aqui nacional, mas é uma arquitetura que a gente vê muitas operadoras fora do Brasil já utilizando, já fazendo RFPs, né, adquirindo produtos do mercado totalmente nesse formato, né, exigindo que seja um white box, exigindo características de integração com esse ambiente, né, então isso vai dar uma flexibilidade muito grande em breve, e nós como consumidores, né, vamos nos beneficiar naturalmente disso, tanto pela mais alta capacidade, mas obviamente por todo esse custo ele implica em aumento de competitividade do fornecedor e a gente como consumidor se beneficia, né, dessa competição e dessa inovação que está tendo muito rápido no mundo de telecomunicações mundial. Perfeito aí, Donaldo. Muito excelente a palestra. Eu sempre digo para os alunos, né, que o melhor caminho que a gente tem é ver o que está acontecendo dentro das padronizações abertas, a gente acompanhar o que acontece no IETF, principalmente, né? E tu trouxe um negócio muito bacana que eu sempre, desde que eu comecei a falar pela primeira vez, a gente tem uma aula dentro da disciplina de tópicos especiais que é sobre redes definidas por software, né? E lá é bastante interessante porque o site da ONF, que começou com meia dúzia, né, de coisas ali sendo suportadas, veio aumentando cada vez mais. Agora eu fui dar uma olhada lá no CIBA, que nem tu comentaste, e assim, tá gigantesco, né, a quantidade de iniciativas. De projetos, né? Exato. Exatamente. Então, assim, é bastante interessante ver o quanto, né, isso só está acontecendo porque tem gente, né, que está consumindo, né, não só a Venco, como várias empresas do mundo, né, tá consumindo isso, tá fomentando, né, a criação desses produtos, né. Me lembro também, acho que faz uns 8 anos, eu comentei na disciplina de tópicos sobre os white box. Aí eu me lembro que o pessoal me olhou com um cara feio, estranho, coisa do tipo, tá, e o que vai rodar dentro? Aí na época a gente comentava que era Linux, né? E aí, lógico, né? Veio perguntas do tipo, tá, e se der problema no Linux, quem é que vai me suportar? Né? Aí eu peguei e devolvi, né? Tá, e hoje? A gente não tem Linux. E tem uma comunidade grande de gente utilizando, e por não ter suporte, as pessoas estão deixando de usar, muito pelo contrário. Né? Quanto mais gente usa, mais gente se suporta.
né? É o que acaba Perfeito. acontecendo dentro da comunidade, vai tendo mais desenvolvedor, vai tendo mais gente utilizando, né? Então, precisa-se, né, esse giro da engrenagem, né, para que as coisas acabem acontecendo. Não, exatamente isso, Márcio. O movimento, assim, lá no ANF, a gente pegando assim para nossa realidade, né? Então, o acesso banda larga, seja na nossa casa, foi o tema aqui da apresentação. O 5G que a gente está falando aí, que está um tópico quente no mercado de telecomunicações no Brasil, tem todo um movimento chamado de Open RAN, né? Que é exatamente isso que eu estou mostrando aqui, voltado para o 5G. Dentro do ANF, a gente vai ver o Open Wi-Fi também, né, no conceito de eu ter controladoras Wi-Fi abertas, de eu ter um roaming aberto, de eu ter um mesh aberto, que hoje a gente compra lá um AP mesh, né, para fazer uma cobertura da nossa casa, ali também tem uma interface proprietária. Pô, mas por que eu não posso comprar um do Google, misturar com outro da ASUS e um outro da TP-Link, por exemplo? Porque é proprietário, né? Mas o Open Wi-Fi ele tenta também quebrar isso. Então, o movimento Open ele é muito forte, né? É muito e não tem volta, como eu comentei, né? E o Open Network Linux que você comentou é exatamente o que roda quando a gente fala aqui dessa OLT que está aqui, né? Com essa caixinha vazia, que esse white box, né? Que está verde aqui, tá? Mas ele é um white box no conceito de ter quase nada de software. O que está rodando aqui é um Open Network Linux apenas para dar um mínimo de interface para gerência, para o plano de controle que está rodando separado, né? E se eu estiver rodando nesse formato aqui também é um Open Network Linux, que é um Linux desse mundo de networking, e aqui todo esse CIBA, que nada mais é que toda essa arquitetura que eu estou mostrando aqui, ó, esse monte de componentes, eles estão rodando aqui dentro, nessa caixinha aqui simplificadamente, através de um monte de containers. Então está tudo virtualizado ali, um monte de microserviços, e está rodando em cima do Open Network Linux, aquele hardware padronizado. Então esse movimento é muito forte e muito interessante, os ganhos que a gente vai ter como profissionais, como empreendedores e também como usuários, né? Perfeito. Pessoal, vamos deixar algumas perguntas ali, né? Vocês fiquem à vontade para enviar aí através do chat. O William colocou um comentário aqui bem interessante, né? Além da falta de padronização, engenharia reversa, tu acaba virando refém do fabricante, existe a chance de ele não dar mais suporte, né? Exatamente. Esse é o Então, ponto, né? Esse é o ponto. Você exato. vira refém do fabricante. A Wi-Fi acontece isso com bastante frequência, né, Donaldo? Tu que trabalha com esses mundos aí. Já teve várias empresas que um dia existiram, né, que tinham soluções grandes de Wi-Fi e simplesmente agora deixaram de existir, né? A gente teve a própria Motorola, né, que era uma das gigantes, né? Sim. Ela agora não tem mais. Ela simplesmente ela não é mais. Foi comprada pela Zebra, que depois foi comprada pela Extreme, que agora eu nem sei como é que Também não tá. sei. Também não sei. Então é complicado, é bem O complicado. movimento do Wi-Fi pensando assim, não no nosso mundo, também no nosso mundo residencial tem alguns ganhos, né? Pensem assim, o ISP que está provendo ali uma ONU com Wi-Fi, ele poder enxergar de uma maneira padronizada, independente daquela ONU, ela é uma ONU white box, né? Eu poder enxergar, pô, que eu tenho um usuário que está com um nível de sinal muito ruim, pô, então vamos lá naquele meu cliente lá, vou oferecer para ele um plano premium para aumentar a cobertura dele. Então, tu vê, essa gerência, ela te dá ganhos também, sendo bem utilizada, ganhos de negócio, sim, de fidelização, né? Porque o cliente, daqui a pouco ele vai perceber um ganho na performance do serviço e você está sendo proativo. Então, é muito importante ter essa gerência para dentro da aplicação do cliente, né? Perceber que esse usuáriozinho aqui que está aqui com o iPad lá ou no iPhone, lá no quarto dele, poderia ter uma cobertura melhor, né? Então, esses padrões abertos ajudam nesse aspecto também. Perfeito. Uma coisa que eu sempre pergunto para os nossos palestrantes, Donaldo, como a gente está em fim de curso, né? Tópicos avançados é uma disciplina do último semestre. O pessoal, eu brinco, está com o pé fora já da faculdade, né? O outro a gente ainda está segurando pela Sim. última disciplina. Em termos de carreira,
Eu tenho batido um pouco com o pessoal a respeito de uma mudança que tá acontecendo, que está ocorrendo no mundo de redes, onde a gente está deixando de ser aquele integrador, operador, configurador de equipamento, né? Tu pegava e retirava o equipamento de uma caixa, colocava ele em cima da mesa, fazia as configurações e levava ele para o POP, né? Para onde ele seria instalado. E Sim, a gente percebe que em redes agora isso aí está se movimentando para eu tenho o equipamento, vou comprar do fornecedor, o fornecedor vai me entregar ele num determinado endereço, e a gente, através de automação, orquestração, coreografia, todos esses movimentos que alguns tu citaste aí, né, estão deixando, então, esse cara que tirava, né, o equipamento da caixa configurável em cima da mesa, agora ele tem que configurar um script ou ele tem que fazer um software, não tão grande, né, para fazer o deploy automatizado dessas exato, configurações dentro exato. dos equipamentos. Como é que tu enxerga isso? Tu enxerga mais ou menos isso? Tu enxerga um movimento um pouco diferente? Queria te ouvir um pouquinho a respeito disso. Os custos operacionais hoje, Márcio, eles são um dos principais pontos endereçados, assim, para uma boa gestão no mundo de telecom, tentando reduzir, né, aumentar a tua competitividade. E esses custos operacionais é exatamente isso que você está falando. É o tempo de uma pessoa fazendo uma ativação, fazendo um reparo, né? Então, hoje, por exemplo, uma ativação que um técnico vai para campo, ele vai com o hardware embaixo do braço, com o software, né, uma aplicação no seu celular, e já está tudo pré-definido exatamente para esse sistema aqui, né, que faz essa orquestração. Já está tudo pré-definido os parâmetros do serviço para aquele cliente. Então, com alguns poucos cliques, ele vai disparar um conjunto de scripts que está rodando atrás ali no back-end, né, na minha infraestrutura, que vai provisionar, vai habilitar a porta, vai colocar os perfis de banda, né, e vai habilitar o serviço final para o cliente conforme ele contratou, né. Esse movimento, ele existe tanto aqui nesse exemplo que a gente está dando aqui de acesso, mas ele existe em vários movimentos, né? No mundo mais enterprise, com SD-WAN, né, com as redes WANs definidas por software, né, que é um tipo de uma rede, de rede empresarial, né, não é muito foco aqui nosso, existe um conceito muito forte do Zero Touch Provisioning, né, onde eu vou enviar o equipamento para o meu cliente por correio ou por transportadora, o cliente vai plugar ali na conexão internet dele, ou já tem um chip celular interno, um 4G, um 5G. Na hora que ele plugou na tomada, esse equipamento já se anuncia para a rede, né, para a gerência que está lá rodando na nuvem, e com um pequeno login ali simples, ele já vai baixar todo o script, né? Então a automação, ela hoje está em todas as áreas, né? Hoje a gente não tem uma área onde a gente não fala de uma automação no sentido de redução de custos. No final sempre o que está direcionando esses movimentos, do próprio mundo aberto, tá, o mundo aberto ele não é aberto porque é bacana, ele é aberto pelo movimento da própria indústria, seja das operadoras, que são os grandes consumidores, e dos fabricantes, né. É óbvio que alguns fabricantes seguram esse modelo proprietário, mas existe um movimento do cliente, né, que tem a pressão de querer aumentar a competitividade. Aumentando a competitividade, ele paga o preço ótimo, né? Não necessariamente é mais barato, mas é o preço ótimo no sentido que vai me entregar tudo que eu preciso em termos de custo, em termos de funcionalidades. Então esse movimento aberto, ele permite isso, permite que a inovação ela aconteça de uma maneira muito mais rápida, né? E a automação ela é essencial em todos esses pontos, quando a gente fala do acesso, quando a gente fala de uma solução empresarial, né? Quando a gente fala de qualquer movimento aí em telecom, a automação é importante, tá? Sem dúvida. Mas tem um outro aspecto também que é saber essa visão do todo, né, Márcio, que é a visão de eu entender os componentes, né, entender como isso de uma maneira bem macro se interrelaciona. A gente falou aqui de muitos conceitos, talvez ficou um pouco complexo, mas a gente falou só de um pedacinho de uma operadora, só da parte do acesso.
né? Quando a gente fala lá da parte da agregação, da parte do core, do peering com outras operadoras, né? Falando só de internet, depois você colocar já voz, já entra mais um monte de tecnologia. Então, essa visão do todo, essa visão sistêmica também é muito importante para poder. E aí depois você vai aprender, vai descobrir, vai aprender aqueles aspectos ali de como colocar no ar o serviço de uma maneira mais efetiva possível para a tua demanda, né? Tu falou agora um negócio interessante, minha última pergunta, prometo. Uh, a gente, dentro do espectro aqui das palestras, sempre provoca o nosso palestrante a falar um pouquinho sobre carreira e sobre o que tu enxerga como skills, seja tech skills, seja soft skills, o que alguém para trabalhar na Venco ou para trabalhar numa empresa parecida ou em alguma que esteja no espectro de vocês, não só como cliente, mas também como fornecedor de vocês, que uma pessoa, né, se formando hoje, seja ali na sua faculdade, seja através de curso, né, o que uma pessoa precisa, né, quais são os skills necessários para poder estar nesse mercado que está se movimentando de uma forma diferente que a gente vinha, né, durante muito tempo se movimentando de uma forma que agora se modificou. Sim. Não sei se tu consegues dar a tua visão. Dá um exemplo assim: ó, o cara precisa saber Linux, o cara precisa saber protocolo, o cara precisa saber inglês. O que tu vê assim, de fundamental hoje para Venco, né, especificamente para Sim. aqueles que estão ao teu redor? Muito boa pergunta, Márcio. Acho que esse ponto é legal a gente comentar aí com a turma, né? Hoje um ponto assim muito importante, além dos conhecimentos técnicos, que eles são os mais variados possíveis, dependendo do que a gente estiver falando, né? Daí eu até só pensando em Venco, se a gente pensar no mercado como todo é mais variado ainda. Mas um ponto muito importante hoje são os chamados soft skills, né? Que é essa habilidade de se relacionar, de se comunicar, né? De poder transmitir uma ideia, de defender uma ideia, né? E esse ponto é muito importante, ainda mais no modelo que a gente está hoje de mercado, né? A Venco ela nasceu em plena pandemia, uma empresa nova, que a gente nasceu com todas as pessoas remotas. A gente começou a ter uma sede física, que é onde eu estou aqui hoje, desde setembro, então estão há 2 meses. Então, como é que isso se viabiliza? Começar uma empresa que começou aí com 20 pessoas, hoje está com 40 pessoas, todas elas remotas, né? Eu precisava ter essa comunicação fluindo de uma maneira, ter uma gestão muito efetiva. E aí, um dos soft skills assim que a gente prima muito é a iniciativa, a autogestão, né? Hoje ainda, apesar de ter esse ambiente físico, uma boa parte do nosso time continua remoto. Os desenvolvedores, por exemplo, a maior parte está remoto, né? Então, esse desenvolvedor, ele tem o seu gestor, que não vai falar com ele todo dia, não está do lado ali sempre. Então, a autogestão, saber pedir ajuda, saber gerenciar seu tempo, né, ter esse soft skill, esses vários soft skills que eu estou citando, eles são muito importantes, né? E a comunicação, por que ela é importante? Porque mesmo que você seja lá um desenvolvedor, um configurador, alguém que está lá mais isolado, mas em algum momento você vai ter que falar com o teu cliente interno, com o teu fornecedor, com algum parceiro que você tem, né? Então a comunicação é muito importante. Se for inglês, melhor ainda, né? Porque a realidade hoje, quando a gente fala de qualquer fornecedor, seja do mercado asiático, mercado europeu, a língua universal é o inglês, né? Mas eu diria assim que esses aprendizados de tecnologia, da própria língua inglesa, né? Isso a gente, com vontade, a gente corre atrás e aprende, né? Mas essa questão de se comunicar e de ter essa autogestão, a disciplina, ela é muito valorizada e o resto é consequência, na minha visão, tá? Então, a gente tem vagas abertas na Venco, né? A gente tem vagas tanto para a parte de desenvolvimento. Hoje o nosso perfil acaba sendo um perfil bem sênior. Nós hoje ainda a gente quer começar um programa
mais trainee para profissionais pleno e tal. Então, a gente vai começar isso a partir do ano que vem, está estruturando já para isso. O movimento de ter esse ambiente físico aqui em Porto Alegre, o ambiente físico que a gente vai ter em breve em Curitiba, é exatamente para promover esse modelo também, uma das coisas, né, promover esse modelo. E outro aspecto é o aspecto, e para técnicos, essa parte de integração, também a gente está buscando pessoas, está no primeiro momento para Curitiba, que é onde a gente tem hoje a maior parte do nosso time está em Curitiba, então por isso lá, mas está sempre aberto vaga, né? Então a gente está em pleno crescimento e esse é o principal ponto que a gente vai numa entrevista. Né? Óbvio que a gente vai olhar currículo, tudo, mas o principal ponto é essa capacidade de se comunicar, essa capacidade de ter uma autogestão, isso é muito importante. Perfeito, show de bola. Donaldo, eu vou te fazer um último pedido. Se tu tens como exibir o título da tua palestra novamente, aquele slide inicial, para eu Claro, tirar uma fotinha ali do YouTube e a gente claro. colocar depois fazendo a divulgação e o agradecimento, tá? Eu posso te mandar ela também depois, tá? Mas vamos colocar aqui já agora. Bom, que daí a gente pega, faça a captura aqui ao vivo. Essa aqui, né? Deixa eu adicionar aqui, perfeito. Deixa eu colocar aqui então. Fazer a captura. Eita, se atrapalha aqui com muita coisa. Vamos ver aqui. Perfeito. Ronaldo, agradecer aí imensamente a tua disponibilidade, né? Poder conversar aqui com os nossos alunos, né? Agradecer o teu tempo, né? E também, né, a preparação do material estava excelente. Né? Eu assim, fiquei curiosíssimo para conhecer vocês, o trabalho de vocês. Espero que a gente tenha a oportunidade de fazer isso logo, poder ser um local onde a gente possa levar os nossos alunos e ver o futuro acontecendo, né? Muito legal a gente visitar empresas que são visionárias, que elas estão além do presente, né? Vocês estão pensando no futuro e construindo um futuro bem diferente daquele que eu, lá atrás, né? Há 24 anos atrás, eu ingressei nesse mundo de redes, né? Vocês estão construindo coisas novas e é muito legal a gente ver isso acontecendo, né, nos nossos olhos e ver isso, né, por meio do trabalho que vocês vêm fazendo, né, um trabalho muito bacana. Muito interessante dizer isso que aconteceu durante a pandemia, né, enquanto um monte de negócios eles estavam se diluindo, né, vocês vêm com a iniciativa de começar algo novo, né, que vem dando certo. Então, assim, parabéns, né, pela iniciativa de vocês, parabéns pela empresa, parabéns pelas atividades que vocês vêm desempenhando e, assim, muitíssimo obrigado, sem palavras, tá? Colocar aqui o Neumar colocou aqui uma excelente apresentação, né? E obrigado, Neumar, aí Obrigado, pela Omar. audiência de todos, Isso né? aí. Sim, muitíssimo obrigado mesmo, né? Agradeço E também ao as Neumar. portas da VEM que estão abertas aí, Márcio, para o Senac, para a tua turma. O próprio Instituto Caldeira, que é onde a gente está aqui hoje inserido, é um ambiente de inovação. Né? Então a gente tem empresas, assim, o polo de inovação, por exemplo, a Oracle está aqui do lado, literalmente aqui, a sala ao lado. Na frente tem o Banrisul, o polo de inovação que está vindo para cá. A Prefeitura de Porto Alegre tem uma área bem grande. Várias outras empresas, lojas Renner, Grendene, tem uma outra operadora aqui que é a nossa cliente, que é a Avato. Né? Essa solução que eu apresentei para vocês, ela já está aqui no Instituto Caldeira, a gente entrou aqui em setembro, já revolucionando também, e colocando 10 GB, vamos tirar esse Japão colocando 10 GB, então é um case que vai ser em breve aí no mercado, tá? Tô colocando um spoiler, e está aberto as portas aí para a gente mostrar para esse ambiente aqui, que é um ambiente onde muita coisa está efervescendo no sentido de inovação aqui no nosso mercado, em várias áreas, tá? Muitas startups, aqui logo ao lado tem um Startup Village, que é uma área ali que tem algumas empresas, várias empresas, um ambiente ali bem aberto de inovação, então a gente combina aí, faz uma aproximação aí do Instituto Caldeira com
com o Com Senac certeza. ou mais pontual aí com a tua turma, sem problema nenhum. Com certeza, com certeza. Vamos te incomodar, com certeza. Isso aí. E obrigado pelo tempo aí, fico à disposição. Imagina, que isso. A gente está recebendo vários feedbacks aqui. Suzana, Marcel, Alexandre, Sandro, Rigal. O pessoal gostou muito da atividade. Eu particularmente adorei também. Que bom. E é isso, gente. Muitíssimo obrigado, Donaldo. Obrigado a todos que estiveram assistindo nós até aqui. E a gente vai encerrando essa live, tá? Grande Um abraço abraço a a todos. todos. Sucesso. Valeu. Obrigado, Donaldo. Obrigado a todos. Até mais.